O tema desta noite é a união da alma e do corpo. É a segunda exposição, porque a primeira nós já fizemos já o mês passado, e como o tema é muito vasto, dificilmente dá para que em uma exposição nós possamos analisar todos os meandros dessa fase espiritual da possibilidade que nós estudamos quando a alma e a união da alma com o corpo. Então vocês se lembram que nós falamos isto anteriormente, e são várias perguntas ou vários questionamentos que o codificador Allan Kardec lançou para os médiuns que o auxiliavam, e cada um dava uma resposta, e Kardec, ouvindo as respostas dos espíritos, os mentores espirituais, ele então resumia e dava a resposta dos espíritos nas questões. Tanto é que, apenas para a gente recordar um pouco o que nós já falamos, para pegarmos o fio da meada e darmos sequência, nós, quando falamos essa união da alma e do corpo, numa questão que Kardec fala sobre a união do espírito ao corpo, e ele pergunta sobre essa união, e os espíritos confabulando, e ele depois sintetizando, eles chegaram à conclusão, através das orientações dos espíritos, de que a união começa na concepção. Isto quer dizer, quando o espírito se une ao corpo que vai nascer, que momento, né? E existe, dentro das diversas filosofias e interpretações, as mais diversas. Mas Kardec, com as respostas dos espíritos, eles concluíram, por orientação dos mais entendidos, de que a união das células masculinas e femininas, nessa união, começa nessa concepção a união do espírito, mas não união integral, união total. É apenas uma ligação fluídica, quer dizer, o espírito que vai reencarnar, o espírito que vai envolver o nascimento de um novo corpo, ele tem uma ligação fluídica, como se fosse um cordão umbilical, Há uma ligação umbilical, mas só de fluidos, só de energias deste espírito com o corpo. Mas não é uma tomada decisiva, inicia com a concepção. Vejam bem, inicia-se na concepção esta ligação da alma ao corpo, quando então há o processo da gravidez e a mulher começa o seu trabalho com o desenvolvimento da criança dentro de si, até que ele venha a nascer. Então, o que os espíritos concluíram nesses estudos? De que esta ligação total do espírito com o corpo só se dá no nascimento. Até então, o espírito fica ligado por cordão fluídico, manifestando as suas percepções, mas não ainda encarnou-se. Não ainda o espírito tomou o corpo definitivo. É uma tomada de posição e vai acompanhar o nascimento, o desenvolvimento do corpo, até que surja o momento do nascimento, do parto,
Quando nasce, aí definitivamente o espírito se acopla, se liga e tem-se então o nascimento da criança, mas que começou lá na concepção, que começou lá do amor do masculino com o feminino, em que as células espermáticas e as células femininas se unem, aí é indicado um espírito. E ele então vai trabalhando, vai aos poucos se ligando a este novo corpo e nasce. Quando nasce o bebê, aí o espírito não pode mais desligar-se. Até então, antes disso, ele pode até sair e não abandonar até o corpo, porque ele vem com uma programação, e nessa programação ele pode pular fora e não acompanhar. Então, isso nós já comentamos, né? Que na concepção há um vínculo energético, há um vínculo de fluido entre o espírito e o corpo, e aquilo vai desenvolvendo o corpo, o espírito vai acompanhando, e no nascimento, pronto, aí, nesse nascimento, o espírito está totalmente ligado ao corpo físico. É isso que se dá, segundo a interpretação espírita, porque outras concepções filosóficas nem pensam assim. Uns dizem que já da concepção o espírito já tomou o corpo, outros dizem que até os 3 meses, outros aos 6 meses. Então existe uma gama de interpretações, mas para o espiritismo começa na concepção e conclui no grito inicial da criança ao nascer. Aí o espírito está ligado. Essa é a orientação que nós demos numa orientação anterior. E nessa sequência de perguntas, que Kardec faz com seus auxiliares espirituais, ele fala que nesse intervalo entre o nascimento e o espírito encarnado, é mais ou menos dizer-lhe a semelhança de o nosso sono no corpo. O espírito vai gradativamente, vai se ligando, até que quando nós dormimos, você não vê eu dormir, quando você dormiu, é este o momento, no final, é que o espírito então integra o corpo físico. É como se fosse um sono, ele ingressa no mundo dos vivos. E diz ainda que, à medida, isso é discussão, e que vem do Livro dos Espíritos, que o espírito vai obscurecendo a sua mente à medida que vai ligando cada vez mais os seus laços fluídicos ao ser físico que está em crescimento. Ele vai cada vez mais perdendo a noção dele mesmo, vai obscurecendo, como se fosse o sono. Você não vê a hora que você dorme, quando vê, você já dormiu. Então, o espírito vai aos poucos perdendo a sua lucidez, até que dorme. É como se fosse o dormir do corpo, é o acoplamento, a ligação completa do espírito, e aí ele vai em frente. E tem muitas discussões e muita análise, e uma delas, Kardec então também joga em discussão com os espíritos auxiliares, e ele diz: e como nós vamos explicar a vida intrauterina? Ele joga em questionamento, por isso que o Livro dos Espíritos são questões, não são coisas acabadas, é para a gente discutir, para a gente analisar. Então ele discute com os espíritos como explicar a vida intrauterina. Quer dizer, o bebezinho que está em desenvolvimento no útero materno. Isso nós falamos do ser humano, mas o animal é a mesma coisa. Depois que houve a união
das células masculinas e femininas no animal ocorre da mesma forma, né? Então, existe um corpo lá em crescimento. E o Kardec então pergunta para os espíritos, vamos discutir aqui a questão da vida intrauterina. O que é vida intrauterina para esse corpo? Corpo do animal, corpo do homem, a semelhança é a mesma. Então os espíritos dizem que a vida uterina, intrauterina, é igualzinho uma planta que vegeta, quer dizer, o corpo vai desenvolvendo de acordo com a genética, assim como a plantazinha vai desenvolvendo, assim como o animalzinho vai desenvolvendo, quer dizer, na vida uterina, intrauterina, o corpo vai desenvolvendo assim, pela genética, ele vai desenvolvendo, multiplicando as células, como só ia acontecer. Então, é mais ou menos da mesma forma o animal, o homem no vegetal. Então, vão multiplicando as células e, no caso do homem, o corpo vai desenvolvendo intrauterinamente como se fosse apenas um corpo animal, um vegetal. Ele vai desenvolvendo. Mas e daí? O espírito está só participando fluidicamente, mas o corpo está desenvolvendo o seu mecanismo genético. As células se multiplicam, vai desenvolvendo o coração, vai desenvolvendo os olhos. É um mecanismo que vai desenvolver como se fosse um vegetal. Veja bem. Então, nessa análise, Kardec e os espíritos chegaram à conclusão, através da ligação do plano espiritual, que o feto vive a vida biológica. O feto está vivendo a vida biológica. Quer dizer, ele vai nascendo de acordo com as leis da natureza. Como o animal vai desenvolvendo que nem as leis da natureza. Como os vegetais, da mesma forma, muita gente pergunta, os vegetais também as células masculinas e femininas dos vegetais também vão desenvolvendo mecanicamente, de acordo com a própria estrutura. Então, o homem possui em si mesmo a vida animal, a vida vegetal, e que só vai completar com o nascimento, com a maturidade total, com o nascimento. Aí que completa, então, a parte espiritual. Aí você podia perguntar assim, e Kardec não deixou por menos. E o caso, para acompanhar isso, o caso da criança que nasce morta, que se chama natimortos, para vocês verem que na realidade é uma multiplicação de células. Por quê? O ser que nasce morto, ele desenvolveu-se como? Através da multiplicação celular do corpo, do organismo dele, porque também os animais nascem mortos. Mas e aí o espírito, esse corpo que nasceu morto na vida uterina, ele desenvolveu o quê? Um mecanismo biológico que tem que desenvolver. Assim como você planta uma sementinha na terra, ela vai desenvolver de acordo com as leis naturais. Assim como o animalzinho, quando vai desenvolver os seus filhotes, eles também vão desenvolver de acordo com a mecânica. Então, o Kardec diz que, no caso dos natimortos, pergunta inclusive se tem espírito. Natimorto, ele tinha espírito ligado, teve essa, na concepção, ligou o espírito, ou o mecanismo celular desenvolveu-se sem o espírito? São questões assim que nem sempre se analisam, né? Então, os espíritos chegaram à conclusão com Kardec que o natimorto, diz ele, jamais tiveram um espírito destinado para esse corpo. Olha só, coisa que às vezes o espírito não analisa. Houve a concepção
E aí você pensa que o espírito já está agindo ali, mas pode o corpo estar desenvolvendo só pela mecânica genética, desenvolvendo como a plantazinha, como o animalzinho, e nasce morto. Nasce morto. Vocês vejam que interessante, quer dizer, o corpo intrauterino vai desenvolvendo pelas leis da genética e nasce, mas nasce morto. Por quê? Porque não tinha espírito. Exatamente isso. Kardec eram os espíritos. E diz o seguinte: há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação. Quer dizer, houve só a união espermática, a célula masculina com o óvulo feminino, e ele começou a desenvolver, multiplicar, e nasce. Mas não tinha nesse caso espírito. Hã? Não tinha espírito designado. Foi desenvolvido pela lei biológica. Interessante a gente analisar isso aí. Tem uma outra questão que é a contrapartida disso aí. Pode falar. Não, mas eu não lembro. Sim. Então vocês vejam como é interessante a gente observar isso. Mas tem a formação dele do corpo? Né? O corpo desenvolve pela mecânica genética, pelo desenvolvimento, sem o espírito. Veja bem, o espírito não está presente no natimorto, é o desenvolvimento do corpo na vida uterina, mas não tinha espírito. Não era o espírito que dá forma ao corpo? Não dá forma, isso é da genética. O teu filho, com a tua esposa, na concepção do filho, vai ter a genética normal da vida, mas ele vai aparecer com você ou com a mãe, pelas leis genéticas, leis da vida. E vai nascer um bebezinho. E os pais? Onde ficam isso? O Kardec também não esqueceu disso. Ele disse que essas reencarnações são mais para os pais do que para o corpo da criança que não tem espírito. Serve mais de prova para os pais. E como não tem espírito, é aquela decepção para o pai, aquela tristeza para o pai. Quer dizer, é mais um processo para o pai do que para o espírito que não tem. Você entende? Quer dizer, os pais têm como prova um filho que não teve espírito. É um assunto assim bastante interessante a gente analisar. É bastante analisado. Então, o Kardec diz, os espíritos com ele, nada deveria cumprir para elas. Quer dizer, nasce morto o corpo, porque nada deveria cumprir para elas. Não tem nada, não tem vinculação. O espírito não está ali para nascer com aquele corpo. Pode chegar ao final da gestação e não viver, que são os natimortos. Mas pode ser que, isso acontece no dia a dia, de que o ser que está em desenvolvimento não chega a nascer em parto de 9 meses. Antes é expelido, o organismo expele, pode. Mas pode acontecer dele chegar ao parto e nasceu morto. Que é uma decepção dos pais, né? Obviamente. É para os pais. A pergunta tua é sábia e Kardec faz essa pergunta também. E aborto espontâneo também. Que é o que nós vamos abordar aqui também. Então não tinha espírito. Agora aí entra no aborto, como o Zezinho falou. Existe também o aborto espontâneo, que é também a criança que vai nascer e não tem. Podia até ter espírito. No aborto aí, no caso, poderia ter espírito. Por problemas normais do organismo feminino, espere e aborta a criança. Isso é um aborto natural. Kardec coloca como imperfeições da matéria. Imperfeições da matéria. Quer dizer, o organismo não dá sequência e espere, ou tem-se o nascimento, muito embora possa até ter espírito, mas por imperfeição do organismo, ele nasce antes e, portanto, não vai vingar, porque o corpo nem sempre consegue viver. Então, eu estou falando de acordo com Kardec, isso não é invenção minha, hein?
Pode falar. Essa que está surgindo na minha mente. Porque é o seguinte, provavelmente esse corpo vai ter um batimento cardíaco. Sim, mas mecânica do próprio organismo. Sim, mas para o funcionamento do organismo não precisa ter vida? Isso em razão do natimorto? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. No início... É um fator muito interessante. Sim. Eu no início dos meus estudos, eu tinha muita curiosidade sobre isso, e Kardec fala, inclusive, saindo um pouquinho para explicar o que você está perguntando, o caso de pessoas que estão morrendo, né? Esqueçamos um pouco o problema do nascituro. Então, eu assisti, por exemplo, uma criança já, 5, 6 anos, no finalzinho da existência física, ela estava muito doente, e eu fui ao hospital e ela estava aquela fase terminal, né? E o que os espíritos explicam? Que o espírito já saiu e deixou agora o organismo movimentando. Acontece também isso que não. Entendeu? Exatamente. Às vezes o espírito já não está mais e o corpo está vivendo com a energia do próprio corpo. Energia biológica. Morte cerebral. Pode também para morte cerebral. Vocês vejam quantas minúcias existem, né? Então, o Zezinho falou do aborto. Até eu coloquei aqui nas perguntas o aborto. E Kardec joga para os espíritos para discutir quais são para o espírito as consequências do aborto. Ele diz, abortou, aí os orientadores discutiram e chegaram à conclusão, é uma existência nula. Abortou é uma existência nula para o espírito, ele sai fora. Desliga. Abortou, o espírito desliga. E ele terá que recomeçar num novo corpo, porque aquele já não vai mais, o aborto. Né? E aí, vejam bem, o aborto, nós estamos falando do natimorto, o aborto já é, normalmente, com o espírito comandando. No natimorto não tem um espírito indicado, mas no aborto tem um espírito. Então, o processo de abortar, quer dizer, extrair o ser que está em desenvolvimento com o espírito, é algo pecaminoso, diríamos assim, apesar que a gente não usa muito o termo pecaminoso, mas é um crime. É um crime. Porque quando é natimorto, não tem espírito, mas quando tem o espírito e se faz o aborto, por vários motivos, ou a mulher, os pais, enfim, em vários sentidos. Então existe o aborto espontâneo, que é esse por imperfeição do organismo. Quantas mulheres querem ter filho e chega até um momento, perde o neném, que é um drama para as mulheres, não consegue segurar, né? E vai perdendo. É uma decepção. Mas então quando o aborto é espontâneo, geralmente é pela impropriedade da matéria, imperfeição da matéria. Então o organismo não segura e o neném nasce abruptamente, assim como uma fruta na árvore cai antes de amadurecer. Puf, sai fora. Não sei se essa comparação seria bem didática, mas tem sentido nós analisarmos. Então, quando o aborto é provocado, aí que é o grande mal, né? Quando ele é espontâneo, tudo bem, não houve, digamos assim, qualquer ato de maldade, não houve o desejo de querer abortar. Quando se quer abortar, aí sim é um ato criminoso. Por quê? Porque você contraria a lei da natureza. O livro Missionários da Luz tem um caso de uma gestação até 6, 7 meses, em que a mãe tinha uma vida muito
desregrada e ela tinha que se resguardar e não se resguarda. E ela se dirige às casas noturnas, e o espírito ele se desliga e ela tem cólicas, e quando ela chega no hospital, ela tem um parto e a criança nasce morta. Entende? Mas aí a criança se desenvolveu e com certeza o espírito ele se retira, ou também ele pode ser orientado pelos médicos e enfermeiros e ser atendido. Né? Existem várias nuances, não se pode fechar questão nenhuma. Dizendo, é isso, não podemos fechar questão em nada. Pode. Existem várias nuances, várias interpretações. Por isso que pode fechar a questão. Não pode fechar questão. Eu sempre discuto isso com o Zezinho aqui. O que o Kardec faz é questionamento. Os espíritos dão opinião, orientam como é que eles veem lá no plano espiritual, eles sintonizam e dão a resposta. Que é para a gente refletir, para a gente questionar. Não pode fechar a questão. Ah, não é isso. Morreu por causa disso, porque tinha débito no passado. Morreu porque está pagando dívida. Isso não pode fechar a questão. Porque às vezes o espírito desencarna, não foi para pagar a prova de expiação, foi o momento da imperfeição do organismo. Entendeu? Então existem muitas nuances que a gente tem que analisar. Então, nessas respostas, o Kardec diz, Kardec sintetiza: há crime todas as vezes que transgredis as leis de Deus, quer dizer, as leis do universo. Quando transgride a lei, é crime. Vocês vejam que os próprios códigos penais, os códigos penais que a gente estuda, quem fez direito, conhece pelas explicações através da mídia, coloca o aborto como algo criminoso, se havia intenção realmente de matar. Esse é o aborto criminoso. Agora, tem o aborto terapêutico, né? Sim, do terapêutico é outro. Existe também o aborto terapêutico dentro do Código Penal, e que também o espiritismo. O terapêutico entre a vida da mãe e a vida do filho. Há uma pergunta aqui que Kardec faz, né? No caso em que o nascimento da criança, olha bem, está na pergunta 359, e que bate com o Código Penal. Sim. Porque o Código Penal, ele busca orientação universal. Então diz, no caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, olha lá, pergunta bem interessante. O nascimento da criança, a mãe não vai suportar aquele parto, vai morrer, em outros termos. Vai morrer no parto. Haverá crime? Kardec faz esse questionamento aos auxiliares espirituais. Sacrificar a criança para salvar a mãe? O que você faria? Olha só, o que você faria? Se fosse com você, a mãe e a mulher, você vai morrer no parto. É lícito, ele pergunta, salvar a criança e deixar a mulher morrer? Vejam bem, os mais afoitos dizem, não, ela morre no parto e nasce a criança. Não, a resposta dos espíritos, na realidade, quanto isso, ele diz, é preferível sacrificar, está usando o termo, é preferível sacrificar o ser que ainda não existe. É preferível sacrificar o ser que ainda não existe, porque, veja bem como nós falamos, o espírito ainda está aproximando-se do nascimento, né? Relativamente ligado. Ele está relativamente ligado por fluidos, ele não está ainda ligado. Então é preferível salvar a mãe, e este espírito oportunamente encontrará outro corpo. Esta é a resposta dos espíritos. É claro que há uma polêmica toda, mas é lícito isso. Com a própria legislação. A legislação já diz isso, entre a mãe e o filho que ainda não nasceu,
O espírito ainda não completou a sua ligação com o corpo, por isso que é bom a gente entender essa abertura. Não veio a luz, ainda não está ainda ligado, ele está ligado, mas relativamente. Ele só vai ligar, o espírito vai ligar ao corpo na hora do nascimento, quando há o grito vaginal, o grito da criança, ela acorda. Aí ali ela já nasceu. Aí é sacrificado de nascer, depois de nascer, não. Ele ainda não é dono do corpo. É preferível sacrificar o espírito, porque ele não nasceu ainda, e salvar a mãe. Porque o espírito terá oportunidade, em outras reencarnações, de ocupar outro corpo, porque ele ainda não começou uma existência nova. Interessante, né? Coisa que muitas vezes a gente não discute isso no espiritismo. Eu não sei, até onde eu posso ter lido, uma pergunta e um questionamento para vocês que são mais estudiosos. Por exemplo, é verdade que o espírito ele tem participação na sua reencarnação? Sim ou não? O espírito tem participação? Na sua reencarnação. Ele está gradativamente ligando ao corpo. Nós já vimos que o corpo, até natimorto, existe o nascimento do corpo, até sem o espírito, pelas leis da genética. Veja bem. Então, dizer que ele vai influenciar, depende do que? O campo. Por exemplo, ele sabe, por exemplo, um aborto criminoso, assim, por exemplo, ele já tem... você quer dizer, ele quer entendi o que você quer dizer. Você quer dizer se ele percebe que há no ar, entre o pai e mãe, o desejo de sacrificá-lo. É isso, né? O desejo de abortar. Eu vou responder isso para você através de uma mensagem do Momento Espírita que eu tirei até para fechar o nosso bate-papo aqui sobre o aborto. Bom, então, existe um texto do Momento Espírita. Eu conheci esse texto, mesmo quando comecei, nem tinha começado a estudar Espiritismo, mas já ouvi esse texto. Existe um texto chamado Diário de uma Criança que Não Nasceu. Vocês conhecem? É coisa antiga. Foi escrito por um cidadão, um escritor chamado H. Schaub, e que foi colocado no Momento Espírita. E na época tinha, inclusive, CDs, né? Nem era CD naquela época, era o quê? Era gravado isso aí e a gente ouvia. Eu vou ler... Fita cassete, isso. Eu vou ler esse Momento Espírita que retrata a questão do aborto e vai responder para você. Se o espírito capta de que ele pode ser abortado. Então, este texto é muito interessante, eu acho que era... E entra mais uma questão o espírito rebelde que não quer reencarnar. Tem também. Foi colocado como solamente da reencarnação e ele se rebela, ele não quer reencarnar. Pode. E entra essa questão também. Entra também, porque ele não nasceu ainda, ele está só ligado fluidicamente, ele pode abandonar o corpo, o espírito rebelde. Tem uma desavença entre os espíritos. Os espíritos, pode. Isto já é contado no espírito. Mas preste atenção no texto que eu vou tentar interpretar sobre o diário de uma criança que não nasceu. E vai responder exatamente o que você está perguntando. 5 de outubro. Hoje teve início a minha vida. Concepção. Houve a concepção e o Espírito está dizendo: hoje teve início a minha vida. Papai e mamãe não sabem. Eu sou menor que um alfinete. Contudo, sou um ser individual. O Espírito falando. Todas as minhas características físicas, respondendo para você, todas as minhas características físicas e psíquicas já estão determinadas. Parece com o pai, parece com a mãe,
porque é característica X determinada pelas células. Terei os olhos do papai, os cabelos castanhos e ondulados da mamãe. E isso também é certo. Eu sou uma menina. Isto em 5 de outubro. No dia 19 de outubro, hoje começa a abertura da minha boca. Dentro de um ano poderei sorrir quando os meus pais inclinarem sobre o meu berço. A minha primeira palavra será mamãe. Seria verdadeiramente ridículo afirmar que eu sou somente uma parte da minha mãe. Isso não é verdade, porque eu sou um ser individual. 25 de outubro, o meu coração começou a bater. Desenvolvimento pela genética. Meu coração começou a bater. Ele continuará a sua função sem parar jamais, sem descanso, até o fim dessa minha existência. De fato, isto é uma grande dádiva de Deus. 2 de novembro. Os meus braços e as minhas pequeninas perninhas começaram a crescer até ficarem perfeitas para o trabalho. Isto requererá algum tempo. Mesmo depois do meu nascimento, assim que for possível, enroscarei os meus bracinhos no pescoço da mamãe e lhe direi o quanto eu a amo. 20 de novembro. Hoje, pela primeira vez, minha mãe percebeu pelo seu coração que me traz em seu seio. Acho que ela teve uma grande alegria. Ela percebeu as batidas da criança do coração. 28 de novembro. Todos os meus órgãos estão completamente formados. Eu sou muito grande. Dia 2 de dezembro. Logo mais poderei ver, porém, meus olhos ainda estão costurados por um fio. Luz, cor, flores, como deve ser magnífico. Sobretudo, enche-me de alegria o pensamento de que deverei ver a minha mãe. Oh, se não tivesse que esperar tanto tempo, falta ainda mais 6 meses. 12 de dezembro. Crescem meus cabelos e as sobrancelhas. Já imagino como minha mãe ficará contente com sua filhinha. 24 de dezembro. O meu coraçãozinho está pronto. Deve haver crianças que nascem com o coração defeituoso. Nesse caso, preciso sujeitar-se a delicada cirurgia para corrigir o defeito. Graças a Deus, o meu coração não tem nenhuma anomalia. E serei uma menina cheia de vida e forças. Todos ficarão alegres com o meu nascimento. 28 de dezembro. Hoje minha mãe amanheceu diferente, está um pouco angustiada, mas uma coisa é certa, nós vamos sair para um passeio. Creio que ela quer se distrair um pouco, talvez comprar roupinhas para mim. É isso mesmo, estamos saindo para algum lugar. E acho que estamos entrando em uma clínica. Deve ser para checar se a minha saúde vai bem. Que ótimo! Quando eu sair daqui, darei a minha mamãe, direi a minha mamãe o quanto eu sou grata. O médico está chegando.
Mas esses instrumentos não são para um exame. Não, mamãe, não nos deixe se aproximar. Ai, que horror! Essa é uma clínica de abortamento. Socorro, socorro, deixe-me nascer. Ninguém escuta meus gritos. E os meus sonhos de felicidade, minha vontade de ver a luz, as flores, as cores, tudo acabado. Sim, porque minha mãe me assassinou. Abortou. Através da medicina. A história é dramática, sim, triste, mas infelizmente se repete diariamente nas clínicas de abortamento dos nossos pais ou em casas de pessoas que se alimentam com o dinheiro ganho, com o sangue das vítimas indefesas. Hoje já não se pode mais alegar que o feto não é um ser individual, distinto da mãe, pois a ciência afirma o contrário todos os dias. Assim, tanto quem pratica o abortamento, quanto quem o consente, deverá responder perante as leis divinas. Pensemos nisso. Isso aqui responde pergunta sua, pergunta dele. O aborto, quando a gente estuda em direito, se fala que o ser não tem direito de defesa como essa criança. Se é um adulto, você se esperneia, luta, se tiver uma arma você atira, você se defende pelo direito, legítima defesa. Mas a criança, covardemente, ela é extraída do útero materno normalmente através de aparelhagem, hoje toma-se remédio. Um ato em que a criança não pode se defender. Ela não tem legítima defesa. E fica por conta do adulto, do pai, da mãe, daqueles que o praticam. A mãe, o pai, o médico, todos passam a ser envolvidos num crime. Crime que terão que responder pelas leis divinas. Num outro reencarno, terão que se acertar, não por castigo divino, mas por atos da própria lei que exige que as pessoas que cometem o mal respondam por ela. E vamos encerrar. Essa é a mensagem da noite.